Esse é um esquema básico de funcionamento de uma pilha. Também pode ser conhecido como pilha de Daniell. E aqui mostra então um esquema onde essa perda e esse ganho de elétrons vão acontecer em béqueres separados, mas a transferência de elétrons ocorre por meio de um fio condutor. Então eu tenho um fio condutor ligando duas plaquinhas, uma de zinco, lá das folhas de zinco para fazer as telhas, lembra? Outra plaquinha de cobre, que pode ser um pedaço pequeno de um tachinho de cobre que a gente não usa mais. E aqui embaixo as soluções também mudaram. Essa solução aqui é de sulfato de zinco, a concentração é a mesma, 1 mol por litro. E do lado de lá eu vou colocar na solução de sulfato de cobre. Por que eu não usei o mesmo esquema que eu usaria antes, naquele exemplo que eu dei para vocês? Porque se eu colocar o sulfato de cobre aqui, as reações de perda e ganho de elétrons vão acontecer só aqui. Não vão acontecer ao longo do meu sistema. Então eu coloquei o mesmo elemento químico, só que na forma do cátion aqui na solução, e também coloquei aqui na plaquinha. Se eu colocasse um elemento diferente, as reações começariam a acontecer aqui. E a gente quer ver essa transferência de elétrons acontecendo ao longo do fio. A pilha de Daniell, então, ela é basicamente formada desse jeito. E agora eu vou explicar quais são as reações químicas que acontecem ao longo desse esquema aqui. Vamos pensar, então, que o cobre é muito mais ávido por elétrons do que o zinco. Mais na frente eu vou explicar por que o cobre é mais ávido por elétron do que o zinco. Existe algo que nós chamamos de reatividade dos metais. Então existem aqueles que recebem mais elétrons, estão mais ávidos por elétrons do que aqueles que têm mais tendência a doar mesmo. Então o cobre ele é muito mais reativo que o zinco, ele vai ter a tendência de receber elétrons muito maior do que o zinco. E aí o que acontece? Porque o cobre precisa de receber elétrons, ou melhor, o cobre que está aqui na minha solução, o cobre 2+, já que se trata de uma substância iônica, a gente vai ter que dividir, separar essa ligação iônica aqui. Então eu vou ter vários cobres 2+, essa substância foi colocada na água, então eu vou ter vários cobres 2+, e vários íons sulfatos aqui na minha solução. São esses cátions de cobre que precisam de um elétron, estão com a carguinha positiva, então precisam de um elétron, ou melhor, de 2, para poder ficar neutro. E aí ele vai receber esse elétron de quem? O próprio cobre não é capaz de doar. A substância que vai doar esses elétrons para o cátion cobre 2+, vai ser o zinco. Então a placa de zinco, o zinco que está presente aqui, começa a doar elétrons para o cobre 2+. E esses elétrons vão passar por esse fio condutor. Então essa espécie de zinco doa 2 elétrons, a placa de zinco, por ser menos reativa, doa 2 elétrons para a placa de cobre. A placa de cobre, cobre por ser um metal, é muito condutor, então ele vai transferir esses elétrons que o zinco mandou para o cátion cobre 2+, que está em solução. Então o cátion cobre 2+ recebe esses elétrons que estão chegando aqui e começa a grudar na plaquinha para facilitar essa captura desses elétrons. Então o cobre 2+ começa a se depositar aqui na plaquinha, recebe esses elétrons, e quando o cobre 2+ recebe esses elétrons, começa a se transformar em cobre sólido. Então a gente tem cobre 2+, recebendo os elétrons que foram mandados pelo zinco, se transformando em cobre sólido. Já do lado de cá, o zinco, que começou a doar os seus elétrons, perde então seus elétrons e começa a se transformar em zinco 2+. Então a gente vai ter uma reação parecida com essa daqui, que eu estou demonstrando. O zinco sólido, por conta da doação de elétrons que fez para o cobre,
perde esses elétrons e se transforma na espécie zinco 2+. É importante a gente lembrar que já tínhamos zinco 2+ aqui na solução, porque essa plaquinha de zinco, ela já estava mergulhada em sulfato de zinco, que também é uma substância iônica. Então, essa substância iônica acabou se desfazendo, né? Acabou rompendo sua ligação em meio aquoso, e o zinco 2+, que foi formado a partir da placa, começa a aparecer aqui na minha solução. Então, além do zinco 2+ que eu já tinha, da minha substância iônica, da minha solução eletrolítica, o zinco 2+ que se desfaz da placa começa a aparecer aqui. Essa placa, então, que está doando elétrons e se transformando em zinco 2+, começa a ficar toda corroída, porque perdeu os elétrons, está se transformando em uma nova substância que não fica mais na placa, que vai se dissolver na água. Então a placa fica muito mais corroída. Já do outro lado, o que a gente percebe é o contrário. Como o cobre 2+ está ávido pelos elétrons que chegam, começam a se depositar aqui em volta da minha placa. Então acontece uma deposição de cobre aqui na minha plaquinha de cobre. E todo esse cobre 2+ se transforma em cobre sólido, fica aqui em volta da minha plaquinha. Existem então duas partes na minha pilha. Aquela parte que recebe os elétrons, que é a parte onde ocorreu uma redução, e uma parte que doa os elétrons, que é conhecida como oxidação. Veja que agora a gente não tem mais essas duas reações acontecendo dentro do mesmo recipiente, dentro de um mesmo ponto. Elas acontecem em recipientes separados e esses elétrons são transferidos por meio de um fio condutor. Outro ponto muito importante no estudo das pilhas é perceber que existem polos. Toda pilha sempre tem um polo positivo e um polo negativo, né? Nesse esquema aqui da pilha, a gente também vê isso. Para a gente poder falar um pouquinho mais desses polos, eu quero que você entenda que no lado onde ocorreu a oxidação, a gente tem um polo conhecido como anodo ou ânodo, tá bom? E do lado onde aconteceu a redução, a gente tem um polo conhecido como cátodo ou cátodo. Para você não se esquecer e não se confundir, lembra que consoante combina com consoante, cátodo, redução, e vogal combina com vogal, oxidação, ânodo. Essa parte onde ocorreu oxidação, o ânodo da pilha, é o polo negativo da pilha, é o polo que está perdendo os elétrons. E essa parte onde aconteceu a redução, o cátodo da pilha, é o polo positivo da pilha. Pensa sempre que os opostos se atraem. Então, o polo positivo vai atrair os elétrons para poder chegar aqui desse lado da pilha. Se a gente coloca uma lâmpada aqui nessa pilha, durante esse movimento dos elétrons, a gente vai perceber que essa lâmpada vai acender, porque os elétrons estão saindo daqui, passam pela lâmpada, faz com que ela fique acesa e vai para o outro lado da pilha. Então a gente fornece energia elétrica por meio de uma reação química para o funcionamento de qualquer aparato que você quer que funcione por meio da pilha. É importante lembrar também que as pilhas que a gente está acostumado a usar na nossa casa, as baterias, elas não seguem esse mesmo princípio. As pilhas que a gente usa são pilhas secas, podem ser conhecidas também como pilhas de Leclanché. Elas não usam soluções condutoras de elétrons, como a gente está vendo aqui. É uma pasta umedecida que é responsável por essa transferência de elétrons. Essas plaquinhas que a gente vê, que perdeu elétrons, que recebeu elétrons, também tem nome nas pilhas e são conhecidas como eletrodos. Então aqui a gente tem a presença
desses eletrodos. Um eletrodo de zinco no ânodo e o eletrodo de cobre no cátodo.